Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz, professor de História da Rede Pública Estadual de Ensino, e hoje eu trago um vídeo para vocês sobre criminologia, sobre crimes, sobre curiosidades, sobre notícias, sobre o estudo do fenômeno do crime, daqueles indivíduos que se desviam da norma padrão. Está interessado no assunto? Então fique a seguir da vinheta para saber mais. Bom, como o título sugere, eu estou fazendo aqui uma homenagem aos canais de True Crime aqui do YouTube, como por exemplo da Jaqueline Guerreiro ou até mesmo da Bel Rodrigues. São os dois canais que eu acompanho mais, não são necessariamente os melhores canais, mas são os canais que eu mais assisti, então eles que são as minhas referências, por assim dizer, né? Jaqueline Guerreiro e Bel Rodrigues são duas criadoras que têm dois estilos bem diferentes. A Jaqueline Guerreiro estuda o crime como um fenômeno jornalístico, ou seja, algo que aconteceu, chocou as pessoas, se tornou um fato importante por algum motivo, porque as pessoas procuraram interesse ou porque a mídia repercutiu bastante e ela noticia, ela repercute, ela é uma jornalista por formação. Já a Bel Rodrigues, ela é uma criminologista, né? Ou pelo menos ela tem uma formação ligada a essa área, ela tem um estudo ligado a essa área. Então, portanto, ela analisa o crime como um fenômeno social, ou seja, por que os indivíduos cometem crimes, o que leva eles a cometê-los, o que é o crime em si. Então ela faz alguns inserts, ela faz algumas observações mais analíticas, ela vai ler obras de especialistas ou de pessoas, de indivíduos que são mais ligados à cena do crime, policiais, médicos, especialistas, sociólogos. Ela tem esse olhar mais acadêmico, enquanto a Jaqueline tem um olhar mais jornalista. Os dois olhares eles têm a sua importância fundamental. O jornalismo ele divulga para a sociedade o que está acontecendo e o criminologista ele estuda o fenômeno e ele vai tentar buscar uma solução, ele vai fomentar, ele vai alimentar os políticos, ele vai alimentar os policiais com um estudo para dizer: poxa, isso aconteceu e a gente pode fazer isso para evitar no futuro, ou mesmo isso aconteceu por esse motivo, né? Ajudar a entender por que os indivíduos cometem crimes. E vendo um pouco disso e indo atrás desses assuntos, eu acho que eu encontrei, ou pelo menos eu tenho aqui no meu repertório, um programa que eu assistia bastante no Discovery, que é um canal ali da TV a cabo, chamado Índice da Maldade. E se você tem acesso à TV a cabo, Discovery ou Discovery ID, que é um canal de crimes, eu recomendo que você vá atrás dele. São 3 temporadas, é bem simples. Ele vai acompanhar o Dr. Stone, Michael Stone, que ele cria o Índice da Maldade. Ele vai criar um livro, né, que vai dividir os crimes numa ordem de 1 a 22, onde 1 é o crime mais básico, é aquele que não choca, é aquele crime que ele pode ser considerado pela sociedade como algo passível de perdão, como algo recuperável, algo que passável, né? Ele vai tomar o homicídio, né? O homicídio como crime base, ele não vai lidar com ladrões, ele não vai lidar com outros tipos de criminosos, né? Então um homicídio mais base ali no nível 1 seria o homicídio impulsivo ou mais o homicídio por autodefesa, por exemplo, né? E chegando até o nível 22, que é aquele criminoso compulsório, o criminoso que faz as coisas porque ele sente prazer, e é isso que choca mais a sociedade. Existe uma escala para medir os recantos mais escuros do comportamento humano, os atos de maldade. Ela avalia a mente criminosa e o crime. Dos que matam por impulso aos assassinos em série, a ciência agora tem uma ferramenta para determinar o índice da maldade. O Michael Stone ele vai juntar justamente essas duas áreas, né? O índice da maldade ele mostra que tão importante quanto entender o fenômeno do crime, ou seja, por que as pessoas cometem os crimes, é entender como a sociedade reage a eles, né? O que define o crime é as coisas que a sociedade não quer que aconteçam. Então, tanto o jornalismo, que mede o choque, mede as coisas que a sociedade procura, quanto o criminologista, que vai estudar o indivíduo, vai estudar a sociedade, os dois têm que se juntar para essa tarefa. E o Michael Stone ele faz isso muito bem. Por exemplo, os níveis de 1 a 22, ele vai construir com base em recortes de jornal. Então, por exemplo, uma pessoa que matou para se defender, uma pessoa que precisou recorrer a isso, ou uma pessoa que num surto de emoção ela acabou cometendo um crime, não é algo que choca tanto a sociedade. Há realmente um debate acerca disso, por exemplo, em relação ao feminicídio, né? Porque por muito tempo o crime passional era uma desculpa para homens matarem mulheres
E apenas isso, né? Você não via o oposto, né? Então tem uma problematização em relação ao que é o crime passional. Por que as pessoas... Algumas pessoas são levadas à emoção e são perdoadas pela sociedade, outras não, né? No caso, porque homens eram perdoados por matar mulheres em caso de traição e etc., como um crime passional, um crime de honra, né? Mas o Malcolm Stone, ele vai mostrar, independente dessas desconstruções, que alguns crimes chocam menos do que outros, né? Até chegar aos níveis mais elevados, que são aqueles crimes levados pelo prazer de causar dor a outras pessoas, né? Serial killers, torturadores, motivação sexual, né? Então misturar homicídio com estupro, com violência sexual, é algo que choca mais a sociedade, especialmente lidando com a vulnerabilidade, lidando com crianças, lidando com idosos. Então isso vai ser ponderado no índice dele, que vai de 1 a 22, misturando então a questão do jornalismo e também a formação dele. No caso, o Michael Stone, que constrói esse índice, não é um jornalista, ele é um médico, psiquiatra, forense. Então ele se formou em medicina, fez uma especialização em psiquiatria e depois estudou criminologia. Então ele tem anos e anos de estudo para construir esse arcabouço, né, para ler sob a lente de um psiquiatra, a lente de um criminalista, o jornal. Então ele junta o que há de melhor, na minha opinião, né? E caso você esteja interessado, e eu tive a sorte de encontrar um livro, e encontrar literalmente, né? Eu estava de férias e simplesmente eu tombei nesse livro, depois eu posso contar essa história melhor, que é o livro chamado A Anatomia do Mal, do Michael Stone, né? Você consegue importar, comprar na Amazon aí. Esse livro ele vai construir o índice e vai mostrar um pouco sobre como ele vai destrinchar e falar um pouco sobre esses criminosos. Porque nós temos esses índices, né, de 1 a 22, e ele começa a estudar por que será que alguns indivíduos ficam no nível 1 e outros vão progredindo até o nível 22, ficando cada vez mais malvados, por assim dizer, né? Mais do que um mal, um espírito maligno que toma as pessoas, ou como uma escolha, né? A pessoa simplesmente escolhe ser malvada, ele vai tentar estudar isso sobre diversos aspectos. E o principal aspecto que ele vai criar, o coração da análise dele, é nurture versus nature, né? É um trocadilho em inglês que significa nurture é a criação e nature significa biologia, né? Nurture é a criação, é a sociedade, por exemplo, os pais deles foram violentos, ele foi abusado quando ele era criança, esse criminoso, ele viu cenas de violência cotidianamente, ou se você quiser ser mais sensacionalista, ele jogou jogos de tiro, né? Essas coisas seriam o nurture, né? Como ele é criado. E nature, natureza, é a biologia, a genética, né? Ele tem algum problema de fábrica, o cérebro dele é fisiologicamente diferente. Se você pegar e estudar o cérebro dele, ele é diferente do cérebro de outras pessoas. E aí o Michael Stone vai estudar isso, e ele vai ver que em alguns casos, sim, você vai ter fatores ambos ali que vão ser determinantes, né? Indivíduos que são abusados pelos pais, eles tendem a reproduzir a violência. Indivíduos que têm o cérebro de alguma forma diferente de indivíduos normais, ditos habituados a viver em sociedade, eles tendem a cometer mais crimes, né? Por exemplo, isso é só um exemplo, né? Tem várias coisas que induzem o criminoso. Aqui, nessa parte aqui da testa, existe o lobo frontal, o córtex pré-frontal, eu não sei exatamente o nome, mas essa área é o que o Freud chamou de superego, né? É a área que inibe, né? Tem uma área que faz vários processos neurológicos que inibe a gente de tomar certas ações que são perigosas ou ações que são contra a norma geral, né? Então isso deixa a gente mais seguro de não cometer coisas que são inaceitáveis, né? Por exemplo, tomar um comportamento de risco, esportes radicais, sei lá, ou cometer um crime, né? Porque eu quero muito uma coisa, então eu vou roubar, por exemplo, né? Essa pulsão. Então você tem uma área do cérebro que é responsável por segurar você, para falar, não, cara, não faz isso. E é comprovado cientificamente que indivíduos que têm uma lesão nessa parte do cérebro, eles tendem a não respeitar mais limites, eles tendem a simplesmente fazer o que dá na telha, e é uma limitação neurológica. Então você vê que alguns indivíduos, eles talvez nasçam de fábrica com essa limitação aqui. Você vê também uma área do prazer inibida, né? O id, né? Uma área que da pulsão, que vem do lizard brain, né? Do cérebro lagarto, que eles chamam, que é o cérebro mais primitivo, das pulsões, das vontades. Indivíduos que têm essa área reprimida, ou seja, que sentem menos prazer, tendem a
ter comportamentos mais perigosos, porque como eles não sentem prazer com atividades simples, eles vão tentar fazer coisas cada vez mais radicais para conseguir o que eles querem. E aí você vê aqueles indivíduos que são movidos pela tortura, crimes sexuais, etc. E é interessante que o Michael Stone vê um elemento genético, ou seja, indivíduos filhos que têm esses defeitos, né, no cérebro, eles vão carregar essas características dos pais, né? Mas ele não justifica. Explicar não é justificar. Você entender o fenômeno, ou seja, entender porque alguns criminosos eles tendem a se comportar como eles se comportam, não é dizer, ele, tadinho dele, ele foi criado por pais abusivos, tadinho dele, ele foi criado com esse cérebro que conduz ele a essas atividades. Não, ele só quer entender o fenômeno. Isso é muito interessante. Um estudioso, ele não tem uma agenda por trás, ele apenas entrega aquele conhecimento, pelo menos aquele que é mais puro, aquele que está mais interessado em entender um assunto mais do que simplesmente advogar por uma causa. Isso fica por conta dos políticos, e não tem nenhum problema em fazer isso, mas não é a tarefa do estudioso. E o Michael Stone, ele tem um pouco dessa vertente. Eu acho que vai acrescentar bastante a vida de vocês e que é interessado em true crime, em criminosos e nessa seara aí de pesquisas acerca do fenômeno do crime, porque as pessoas cometem crimes ou porque isso nos interessa tanto, pesquisar um pouco sobre o Índice da Maldade, a série, né? Você encontra alguns trechos no YouTube aí, e também sobre o livro, A Anatomia da Maldade, do Michael Stone, né? Bom, outra coisa interessante é que na série ela tem uma fotografia legal, ela é bonita, né? E isso é uma coisa que falta às vezes no canal, né? Porque no YouTube você tem as criadoras, os criadores, eles vão narrando os fatos, mostrando fotos, mas não tem o valor de produção que uma série de televisão. E não é nem culpa dos criadores de YouTube, porque a gente não tem o mesmo tanto de dinheiro e investimento que tem uma série de televisão. E é muito mais visualmente bonito, e tem recriações dos crimes, e tem toda a parte gráfica. Eu acho muito bonita a série Índice da Maldade mesmo. Talvez eu coloque alguns trechos aqui. E mais do que isso, você tem a narração do Carlos Campanile. E pra você que não conhece um pouco de narração e de dubladores, é o mesmo cara que fez o Freeza na série Dragon Ball. É uma voz bem marcante, uma voz bem forte, né? Senão vou chamar todos eles de vermezinhos miseráveis. E a risada? A risada. E eu acho que você vai adorar mesmo se você procurar, né? Você aí, estou falando agora diretamente com a única pessoa que está me assistindo, provavelmente agora. Mas enfim, se isso lhes interessar, eu gostaria que você deixasse comentário aqui, curtisse e comentasse. E, enfim, o título é apenas uma brincadeira, uma homenagem às criadoras de conteúdo. Espero que não ofenda ninguém. E se você gostou, não deixe de curtir, acho que já falei isso, de comentar, de espalhar essa mensagem e de deixar também sugestões para os próximos vídeos. Até a próxima.